Irmãos, então a primeira mensagem dessa série Casa de Paz, quero começar com alguns textos bíblicos. Hoje eu não vou fazer um sermão expositivo, mas temático. E o tema deste sermão é a paz de Deus. O primeiro texto está em Isaías capítulo 9, verso 6, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui Isaías profetiza, 700 anos antes de Jesus vir, que Jesus Cristo, nosso Senhor, seria conhecido e reconhecido como Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. Aonde Ele chega, a paz chega. Ele é a personificação da própria paz. O segundo texto está em João 14, 27, onde Jesus Cristo diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui neste texto, o próprio Senhor Jesus Cristo fala que Ele dá a paz. Ele tem a paz, Ele é paz, mas Ele pode dar a paz. E a paz que Jesus Cristo dá, Ele faz um contraste. Ele diz assim: eu não vou dar, a minha paz não é como a do mundo. A minha paz é diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo verdadeiramente não é paz. A paz do mundo não consegue coexistir com os problemas. A paz de Jesus coexiste com os maiores problemas que podemos pensar. Porque a paz de Deus, a paz de Jesus, ela é ultra circunstancial. A paz do mundo é totalmente circunstancial. A paz do mundo tem a ver com uma trégua, ou com circunstâncias favoráveis. A paz de Deus, não. É como Jesus estava lá no barquinho, naquela tempestade, e dormia mesmo em meio à tempestade. É uma paz que ela é sobrenatural, que ainda que eu e você estejamos vivendo os maiores problemas, situações difíceis, coisas complicadas, ainda assim, quem tem a paz de Deus, deita e dorme. E tem o sono dos justos. E acorda revigorado, fortalecido, apesar da fila de problemas e circunstâncias adversas que estão sobre a nossa vida. Então a paz de Deus é algo tremendo. O mundo não pode dar. Mas Jesus Cristo disse assim: a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. Que coisa tremenda. Mas agora eu quero fazer um contraste, um contraponto, quando Jesus, em outro texto, vai falar algo que parece que ele está se contradizendo. Contudo, nós sabemos que a Bíblia não se contradiz, mas precisamos entender esse texto, a fim de entendermos como que realmente a paz de Deus pode vir em nossos corações. Está lá em Mateus 10, 34, a partir do verso 34 diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Está vendo? Não parece contraditório já de início? A minha paz vos dou, não como o mundo. Não se atemorize o vosso coração. Aí Jesus fala aqui: olha, não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la. A paz de Cristo
ela traz confronto para a nossa vida. O que Jesus está dizendo é que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, e o que Ele está querendo dizer é, quando eu chego, a minha palavra vai causar divisão. A minha palavra vai ter que ser obedecida. E para obedecer a minha palavra, talvez você vai viver conflitos. E aí você pensa, não, mas Jesus chegou, então chegou a paz. Sim, chegou a paz. É verdade. Mas essa paz de Deus pode confrontar a sua zona de conforto, pode confrontar a sua mente, os seus paradigmas. Porque Jesus exige dos seus filhos obediência. Ele disse, quem não junta comigo espalha, quem não está comigo está contra mim. Coloca aí para mim, é Mateus 12:30. Mateus 12:30. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Jesus está passando uma mensagem para nós aqui. Você precisa escolher um lado. Você não pode dizer que está com Cristo e fazer escolhas diferentes daquilo que Ele te pediu no Evangelho, daquilo que Ele te pediu na palavra. Quando nós viemos à igreja e queremos ter a paz de Deus, a paz de Deus exige um alinhamento da nossa vida com a vida de Deus, um alinhamento da nossa vida com a santa palavra de Deus. Você não poderá usufruir da paz de Deus alheio à mensagem do Evangelho e sem alinhar a sua vida com a palavra de Deus. É por isso que Ele vai trazer a espada. Porque a palavra de Deus realmente é uma espada. É o que está escrito lá em Hebreus 4:12. Veja o que diz o texto. Porque a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, ela é viva e eficaz, mais cortante, veja, a palavra corta, do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus, a paz de Deus é cortante. A paz de Deus é penetrante. A paz de Deus divide. A paz de Deus traz discernimento. A paz de Deus está totalmente associada e alinhada com a sua santa palavra. Então, quando nós alinhamos a nossa vida com Deus, nós teremos essa paz. Mas isso é resultado de obediência à palavra de Deus. E eu vou te mostrar. E eu quero te mostrar em alguns textos bíblicos. E quero te provar isso à luz das Escrituras. Que você não vai viver essa paz se você não obedecer a Jesus. Não se engane. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Não é simplesmente obediência de um conjuntinho de regras. Se você transformar o seu relacionamento com Deus em obedecer os 10 mandamentos, as leis e os estatutos de Deus, simplesmente por obedecer regras, você não entendeu. As regras, os mandamentos e as leis existem porque Ele nos ama. É como um pai e uma mãe que estabelecem regras na sua casa, e essas regras servem de proteção para os seus filhos, não para controlar os seus filhos, nem para pôr cabresto em seus filhos, mas para protegê-los daquilo que pode feri-los. Amém? Então, o nosso relacionamento com Deus também é assim. Mas veja o que está escrito lá em Daniel 3, 24 e 25. Está escrito assim: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aqui o contexto desse texto é que o rei Nabucodonosor
mandou que todas as pessoas se ajoelhassem, se prostrassem e adorassem a imagem de ouro que ele fez. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram homens que tinham um alinhamento com Deus e com a sua palavra, e eles não negociavam isso. E eu posso lhes dizer que mesmo diante da fornalha de fogo que se encontrava diante deles, em momento nenhum esses homens perderam a sua paz. Porque a paz deles não estava ligada à fornalha de fogo ou não, às circunstâncias adversas ou não. A paz deles estava completamente alinhada com Deus e com a sua palavra e a obediência deles a Deus, tanto que o texto nos diz, no verso 17 assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser. Se Ele quiser, porque se Ele não quiser, para nós está tudo bem. Veja que a fé desses homens e a paz desses homens não está atrelada ao resultado, preste muita atenção nisso. Porque se a sua paz e a minha paz estiver vinculada a um resultado, essa paz não é de Deus, essa paz é humana. Quando eu falo assim, não, eu tenho certeza que tudo vai dar certo, que tudo vai dar do jeito que eu estou pensando, isso não tem nada a ver com Deus. O nosso relacionamento com Deus para a gente ter paz é a gente obedecer a Deus, ainda que Ele nos deixe queimar na fornalha. É o que está aqui. Então a resposta deles é assim, ó: se o nosso Deus a quem servimos quiser, Ele nos livrará. Porém, se Ele não quiser, Ele não nos livrará, e está tudo certo. Estamos em paz. E aí olha o que acontece. Eles são realmente jogados no fogo. Só que o verso 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou, ele estava no trono, ele se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos. Eles foram colocados dentro do fogo atados. Mas o fogo que o inimigo fez para queimar aqueles homens, além de não queimar aqueles homens, aquele fogo que o inimigo fez para matá-los, só queimou as amarras que prendiam aqueles homens. Porque a palavra de Deus diz que aqueles homens estavam soltos. Ou seja, o fogo que o inimigo produziu não queimou eles, não queimou suas roupas. A palavra de Deus vai dizer que nem cheiro de fumaça aqueles homens tinham quando saíram da fornalha. A única coisa que queimou lá dentro foram as amarras que os prendiam. Eles foram colocados atados e agora eles estão soltos. Eu preciso dizer uma coisa para você: quando você depende de Deus, Deus é poderoso para usar até o fogo do inimigo para queimar aquilo que está te prendendo, para destruir aquilo que o inimigo fez na sua vida. Só que você precisa de ter fé. E você precisa de ter fé, porque é essa fé em Deus e na sua palavra que te trará paz. Não ache que a paz ela virá de graça, ou que a paz é simplesmente porque alguém fez uma oração por você. Irmãos, tem gente que está confundindo as coisas, dizendo assim: pastor, faz uma oração forte para mim. Irmãos, que oração forte? De onde você aprendeu isso? Não existe isso de oração forte. Estão transformando os pastores em pai de santo evangélico. Isso não existe. O pastor virou macumbeiro, está dando passe. Não, eu vou fazer uma oração forte aqui, eu vou pingar uma gotinha de óleo e você está blindado. De onde você tirou isso? É a mesma coisa que você ter pé de coelho, ferradura. É a mesma coisa acreditar nessas coisas. Que mais que é? Nota de $1 na carteira, pular ondinha no Réveillon, lá comer focinho de porco para fuçar para frente. Você já viu isso? Não. O pessoal tem todo tipo de mandinga. Com Deus não tem mandinga. Com Deus é fé, e fé na sua palavra e na sua pessoa. Se Deus não deu o que você pediu, é porque você não precisava. E se Deus fez, é porque na sua soberania Ele fez o que Ele deveria ter feito. E nós não deixamos de amar Deus mais ou menos porque Ele fez ou deixou de fazer o que a gente queria. A gente ama Ele porque a gente sabe que Ele sempre faz aquilo que é certo. Amém? Aí você tem paz porque você não está mais ansioso e nem ansiosa com o resultado. Sabe quando é que a gente perde a paz? Quando a gente fica assim: e aí, será que a gente vai para a fornalha ou não? O que você acha? Ah, não sei.
Já pronto, a ansiedade já veio. Claro, será que a gente vai virar churrasco? Não sei. Será que Deus vai nos livrar? Não sei, já estão morrendo de ansiedade. Não, tem que ser como eles. Se Deus quiser nos livrar, nos livrará. Se Deus não quiser nos livrar, não nos livrará. O que acontece é que o nosso posicionamento é um só. Nós não vamos nos dobrar, ponto final. Amém, irmãos? Você está vendo como a paz é resultado de uma fé bem fundamentada, e bem fundamentada em Deus e na sua palavra? Confiança no caráter de Deus. E veja que o texto diz, e isso me deixou muito feliz, no verso 25, tornou ele disse, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Oh, irmãos, isso me chamou muita atenção. Dentro do fogo eles estavam fazendo o quê? Passeando. Oh, glória a Deus, irmãos. Que coisa tremenda. Às vezes eu e você estamos passando por um problema, eu e você estamos passando por uma aflição, a nossa paz já foi embora, a gente já está roendo as unhas, e está tomando Rivotril, e Rivotril evangélico, para ver se a coisa melhora, e não sei o que, e conversa com um, e ora por mim, e não sei mais o que, e a gente não está bem. Mas quem confia em Deus, o inimigo pode acender o fogo, e pode acender um fogo forte, pensando que vai nos torrar e nos queimar. Mas o Senhor vem, o 4º homem chega, Ele é Jesus Cristo, e Ele pega na nossa mão, Ele passeia conosco, mesmo em meio ao fogo que o inimigo acendeu para nos matar. Eu me alegro com esse texto, porque o fogo da provação está aí para todos nós. Mas louvado seja Jesus Cristo, que nunca nos deixa e nunca nos abandona. Amém? Então mantenha firme essa fé e você vai ter paz. Segundo texto. Daniel na cova dos leões. A partir do verso 16. Você tem esse texto aí? Diz assim: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Vamos parar aqui um pouco. Preciso que você entenda isso. Quando a gente olha o texto de Daniel na cova dos leões, dá-se muita ênfase que o Senhor fechou a boca dos leões. É verdade, o Senhor fechou a boca dos leões. Mas por que Daniel pôde estar na cova de leões famintos e não ser devorados por aqueles leões? Qual a explicação para isso? É simplesmente porque o Senhor decidiu que ele não ia ser comido? É simplesmente porque o Senhor falou assim: olha, eu estou decidindo aqui que os leões não vão te comer. E pronto, acabou. Ou tem algum outro motivo? O texto nos diz que tem motivo. E o motivo que está ali no verso 22 é: porque foi achado em mim inocência diante de Deus. Se você quer ter paz de Deus, mesmo na cova dos leões, eu e você precisamos entender que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus.
Achar-se inocente diante de Deus é 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Achar-se inocente diante de Deus é ser purificado pelo sangue da aliança eterna, pelo sangue de Jesus. E quando Daniel responde, o anjo do Senhor veio, porque eu fui achado inocente diante do meu Deus. Ele sabe quem eu sou, Ele conhece o meu coração, Ele sabe como eu tenho orado, Ele sabe como eu tenho confessado os meus pecados, Ele sabe como eu tenho me humilhado na presença dEle, Ele sabe os sacrifícios que eu tenho feito para obedecer a sua santa palavra, Ele sabe dos sofrimentos que eu passo por causa do meu Senhor, quantas vezes me perseguiram, quantas vezes quiseram tirar minha vida. É isso que Daniel está dizendo. Mas eu fui encontrado inocente diante de Deus, porque o sangue do Senhor, à luz do Novo Testamento, o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Não espere ir para a cova dos leões e Deus fechar a boca deles, se você estiver vivendo uma vida totalmente avessa à palavra de Deus. O leão vai lamber até os ossinhos, não vai ficar nada. Por quê? Por que o Senhor fecharia? Deus não é injusto, Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Mas o texto continua no verso 2 dizendo assim: também contra ti, ó rei, não cometi delito algum, eu fui fiel a Deus, o meu relacionamento na vertical está correto, mas, ó rei, o meu relacionamento na horizontal também está correto. Porque para o Senhor, rei, eu também não cometi delito algum. O Senhor não pode me acusar de nada. O Senhor não pode me acusar de roubo. O Senhor não pode me acusar de calúnia. O Senhor não pode me acusar de conspiração. O Senhor não pode me acusar de ser mentiroso. O Senhor não pode me acusar de nada, ó rei. Porque contra o Senhor eu também não cometi delito algum. Nem contra Deus e nem contra o Senhor. Eu estou em paz com o céu, mas eu também estou em paz com a terra. Então aí o leãozinho, ó, tchum! Jejum para o leão, jejum para o rei também. Ficou todo mundo de jejum. Porque o rei aqui, não sei se você reparou, mas o rei jejuou. E jejuou na marra. E ainda ficou acordado a noite inteira, porque Deus tirou dele o sono. Que coisa tremenda e que paz temos quando andamos alinhados com Deus e com a sua palavra. Você está vendo isso? Não espere, diante das provações da vida, promessas de Deus sem cumprir sua parte. Eu não espero que Deus cumpra suas promessas na minha vida sem que eu cumpra a minha parte. E o texto continua, verso 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano achou-se nele, porque crera no seu Deus. Verso 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles que o tinham acusado Daniel. Agora veja os inimigos. Aqueles que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então os leões não comeram Daniel não porque não tivessem com fome. Eles não comeram Daniel porque Daniel era um homem fiel a Deus. O inimigo não tem poder contra aqueles que vivem a fidelidade de Deus. O inimigo pode até jogar você numa cova. Preste muita atenção no que eu vou te falar. O inimigo pode jogar você numa fornalha. O inimigo pode jogar você numa cova de leão. Mas se você estiver andando com Deus, a fornalha não te queima, o leão não te come. Que coisa boa, porque Deus muitas vezes não vai livrar você da fornalha, mas vai livrar você na fornalha. Não vai livrar você da cova, mas vai livrar você na cova. E aí às vezes nós ficamos chateados: Senhor, por que o Senhor deixou eu parar aqui? Eu deixei você parar aqui porque é propósito meu, porque vai gerar um testemunho e porque o meu nome vai ser glorificado. É por isso que você foi para a fornalha e é por isso que você foi para a cova, mas eu te livrei. Amém, irmãos? Terceiro exemplo sobre paz. Marcos 4, 38 e 39. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Verso 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre
o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Jesus dormia naquela tempestade porque Jesus estava em paz. E ele deu uma palavra, a palavra que ele deu está no verso 35. Passemos para outra margem. Põe o verso 35. Passemos para a outra margem. Eu e você precisamos entender uma coisa para ter paz em Deus. Se Deus falou algo, irmãos, vai acontecer. O que Deus fala não é uma hipótese, o que Deus fala é um fato consumado. Se Deus falou, passemos para outra margem, relaxe, se acalme, porque você vai chegar lá. Pode se levantar o que for, pode se levantar quem for, pode acontecer qualquer coisa, você vai chegar lá. Só que os discípulos perderam a paz, porque eles não prestaram atenção no que Jesus disse. E eu e você também perdemos a paz, porque muitas vezes esquecemos o que o Senhor falou a nosso respeito. E se o Senhor falou, olha, vai ser desse jeito, irmãos, vai ser desse jeito. O problema é que a gente começa a ficar desconfiado que não vai ser bem assim. E aí esses discípulos acordam Jesus num tom de censura, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? O tom aqui é de censura. O tom aqui para acordar Jesus, eles acordam Jesus com um tom de censura, falando assim: Senhor, você não está vendo não o que está acontecendo? Está todo mundo aqui trabalhando para tirar água desse barco, tem um tempão, já tem umas 6 horas que nós estamos fazendo isso, a gente não está dando conta, e o Senhor ainda está dormindo? É mais ou menos isso que eles estão falando. Mas quando Jesus se levanta e abre a boca, a paz que estava dentro dele sai para fora dele, e tudo se acalma. Aplique isso na sua vida. Muitas vezes pode ter uma tempestade na sua casa, uma tempestade no seu coração. A tempestade pode estar fora de você, mas a tempestade pode estar dentro de você. A tempestade nem sempre é fora, às vezes a tempestade está dentro. E você precisa se posicionar e dizer como Jesus: chega, eu não vou ficar refém dessas circunstâncias. E Jesus colocou a paz que estava dentro dele para fora, e o lado de fora logo se acalmou. Quando a coisa estiver pegando fogo, quando a tempestade chegar na sua vida, quando o clima, o tempo fechar, você precisa se levantar e dizer assim: chega, até aqui a gente veio, chega de reclamar, chega de murmurar, chega de agir na nossa força, o Senhor está conosco. Nós não vamos afundar, vai tudo ficar bem. Aí todo mundo vai fazer o quê? Dormir. Mas talvez você esteja passando noites em claro. Se acorda à noite e fala: meu Deus, não precisa. Quando você acordar à noite preocupado, diga: Senhor, eu confio em Ti. Vira para o outro lado e dorme. Amém? Então eu quero falar com algumas pessoas aqui que estão tendo lutas. Eu quero orar por você. Deus vai te dar a paz dele se você alinhar a sua vida com a palavra dele, se você crer na palavra dele, se você pagar o preço da obediência. Ele não vai te livrar da fornalha, ele não vai te livrar da cova, e ele nem vai te livrar da tempestade. Ele vai colocar você na cova, ele vai colocar você na fornalha, ele vai colocar você na tempestade, mas a cova não te mata, o fogo não te queima, a tempestade não te afunda. Amém? Então vamos ficar em pé. Você que precisa: pastor, eu quero orar, eu preciso aprender isso. Eu quero aprender isso. Eu quero alinhar minha vida com Deus. Eu não quero mais ficar refém dessas circunstâncias. Eu quero dar uma resposta diferente. Nós estamos começando 2025. A gente pode viver um ano diferente. Amém? Você quer fazer a sua oração? Deixe o seu lugar, vem até aqui à frente, eu quero orar junto com você. Eu preciso dessa paz de Deus. Pode vir. Ou está todo mundo aqui numa santa paz? Vamos? Em nome de Jesus. Eu preciso de ajuda. Senhor, eu quero que o Senhor me ensine. Eu não sei fazer isso não. Eu estou aprendendo ainda. Muitas vezes eu fico nervoso, às vezes eu fico ansioso, às vezes eu perco de controle, às vezes eu acho que o fogo vai me queimar, às vezes eu acho que o leão vai me comer.
Às vezes eu acho que o meu barco vai afundar, mas Senhor, me ajude. Irmãos, nada melhor que um pouco de humildade diante de Deus para a gente realinhar. Mas lembre-se, é alinhamento com Deus e com a sua santa palavra. É obediência, é obediência. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas, eu coloco a minha também. Passamos, Senhor, por tantos problemas. Passamos, meu Deus, por tantas adversidades. E muitas vezes a ansiedade, o medo, a insegurança bate na nossa porta. E, Senhor, nós não sabemos muitas vezes como lidar com essas coisas, mas nós confiamos em Ti. Quando o medo, quando a insegurança, Senhor, quando as tempestades da vida baterem na nossa porta, nós vamos pedir para o Senhor atender. Porque se o Senhor atender, tudo ficará bem. Senhor, nós não negociamos a Tua presença na nossa vida. Livra-nos, Senhor, de sermos desobedientes, mas ensina-nos a ter paz por meio da obediência à Tua santa palavra. Alinha o nosso coração com o Teu e nos faça filhos dependentes do Senhor. Porque se formos dependentes do Senhor, como foram os Teus filhos, os profetas e os santos homens de Deus que o Senhor levantou, nós também viveremos coisas tremendas contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por todas as provações pelas quais nos fez e nos faz passar, porque assim nós amadurecemos e crescemos na Tua santa presença. Ensina-nos, Senhor, a lidar cada vez melhor com estas coisas. Nos faça, Senhor, mais parecidos contigo. Nós queremos ter a Tua paz, para que possamos também ser mensageiros da paz. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, olha, muito sério isso. Eu creio que quanto mais alinhados nós estivermos com Deus e com a sua palavra, mais pessoas Deus vai mandar para a gente falar dele, da paz dele. E sabe como é que isso vai acontecer? Não é você pregando textos da Bíblia, mas é você dizendo assim: olha, eu estive em guerra, eu estive na fornalha, eu estive na tempestade, eu estive na cova, eu passei por isso, mas o Senhor, Ele me livrou, Ele me abençoou, Ele me trouxe de volta. Eu não tinha mais esperança, mas Ele trouxe a esperança de novo. Eu não tinha mais força, mas Ele me deu força de novo. Eu estava prostrado, mas Ele me levantou. Eu tinha pensado em desistir, mas Ele me deu pão e água, e Ele me deu força para continuar. E se você falar isso para alguém, você estará sendo um mensageiro da paz. Você não precisa saber versículos de cor, você não precisa fazer curso de teologia, você não precisa ser pastor ou missionário, você só precisa crer e contar o que Deus tem feito na sua vida. E se você contar isso, se você fizer isso, essas pessoas terão uma esperança, e essa esperança veio da sua vida para elas. Amém? Quem são as pessoas que têm mais sensibilidade para ajudar os que sofrem? Sabe quem são? Os que estão sofrendo. Quando nós estamos sofrendo, o nosso coração está bem prontinho para ajudar quem sofre. Porque quem não está sofrendo, não está sentindo o que a gente está sentindo. Mas quem sofre, o coração já está assim, molezinho. E aí a gente ouve o outro com misericórdia, não somos tão exigentes, somos mais pacientes, porque a gente também quer que sejam pacientes conosco. Então sejam mensageiros da paz, não só levando uma mensagem de Jesus e falando, ó, é assim, mas fale da vida de vocês, fale de como Jesus tem feito. E eu tenho certeza que muitos que perderam a esperança, vão ter a esperança de novo, reacendida nos seus corações. Amém?
E aos todos, estou dizendo isso a todos os irmãos, porque eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui têm alguma coisa de um testemunho de algo tremendo que Deus fez na sua vida. E se você hoje não está sofrendo, glória a Deus por isso. Mas você pode lembrar daquilo que Deus já fez e compartilhar. Amém? São esses testemunhos que fazem a diferença. Eu me lembro vários cultos que eu fui, quando eu ainda era seminarista, e mesmo depois de pastor, quando meu pastor pregava e vinham conferencistas na igreja, às vezes eu não lembrava do sermão direito que a pessoa pregou, mas o testemunho que ela contava sempre ficava no meu coração. As minhas mensagens, vocês vão esquecer, vocês não vão mais lembrar, mas o testemunho que vocês contarem da vida de vocês para os outros, as pessoas nunca vão esquecer. Então deixa Deus usar a sua vida mais e mais, e pessoas terão paz por meio dos mensageiros da paz, que somos nós. Amém? Que Deus te abençoe. Ó, o rostinho de vocês está tudo de mensageiro da paz, coisa mais linda. Pode voltar para o seu lugar. Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor?